que danado é SSL ou TLS? Bom, resposta simples é aquele cadeadinho que você vê lá em cima do navegador quando aparece, quando você acessa algum site que esteja utilizando o TLS. Ele aparece aqui, ele vai dizer que você está numa conexão criptografada, que a minha resolução não está bacana, e aparece o Elias também aqui na minha timeline do GitHub. Bom, o nome antigo era SSL, e o nome novo agora é o TLS. No começo, o SSL significa Security Socket Layer, e o TLS é o Transport Layer Security. A diferença é que ele começou na Netscape, ele teve essa versão 1.0 que nunca foi lançada. Depois os caras fizeram a versão 2.0, que foi a primeira lançada, que tinha o navegador Netscape, foi lançado em 95. Essa versão não é mais utilizada hoje em dia, porque é muito falha. Depois veio a versão 3.0 do protocolo, onde ele foi totalmente reformulado. E nisso, o pessoal fez o quê? Vamos padronizar. Então quem assume não é mais a Netscape. O TLS ele passa a ser definido no RFC, que é um Request for Comments, que tem uma galera da força de engenharia da internet. E eles fizeram a versão 1.0 agora, quando mudou para TLS. Teve umas pequenas melhorias e mudou de nome, basicamente. Já em 2006, a gente teve o primeiro patch em cima da versão 1.0, virou 1.1, e basicamente para mitigação de alguns ataques e algumas mudanças no protocolo. Evoluiu mais para 2008, nós tivemos a versão 1.2, com mais melhorias, e depois de muitas tentativas, 2014, 15, 16, 17, 18, a gente tem agora a versão 1.3 do TLS, que deu uma modificada bastante no handshake, quando você faz a negociação da comunicação, deu uma reduzida no tempo e deu uma melhora na performance. E a cada versão nova dessa, eles vão cortando algumas coisas que são consideradas não mais tão seguras. A gente já viu o que é, agora a gente vai ver onde ele vive, esse tal de TLS. Ele vive aqui na camada, se a gente pegar aquela pilha TCP/IP, ele está aqui entre o TCP e antes do seu protocolo de aplicação. Então ele envolve toda a sua camada de transporte. Tem também uma versão chamada DTLS, que é para datagramas. Então você consegue trabalhar em cima de UDP com SSL, TLS. Mas o mais comum é a gente ver ele dessa forma. Então, a gente deve fazer deploy com TLS? O que vocês acham? Só porque ele é bonitinho, porque tal? Bom, resposta simples sim, nós devemos fazer deploy com TLS. Sim, nós devemos. E tem muita gente dizendo que a gente deve. Ou seja, esse cara do Facebook falou que nós implantamos o TLS em larga escala, usando balanceadores de carga, tanto de hardware quanto de software. Chegamos à conclusão de que as implementações modernas do TLS em software, rodando em CPUs genéricas, são rápidas o suficiente para lidar com cargas pesadas de tráfego HTTPS, sem precisar recorrer de hardware criptográfico dedicado. O que muita gente fala de TLS? Ele vai deixar o meu serviço mais pesado, ele tem um overhead grande, e eu vou precisar de um hardware dedicado para poder colocar isso para funcionar. O que aconteceu? Os caras do Facebook colocaram isso em prática e na realidade é que isso não acontece. O pessoal... Poxa, eu nem botei ali, mas acaba do Google. Ele diz que em nossas máquinas de produção, front-end, o SSL TLS representa menos de 1% da carga das CPUs, menos de 10 KB de memória por conexão e menos de 2% de impacto no consumo da rede. Muitas pessoas acreditam que o SSL TLS consome muito tempo de CPU e nós esperamos que os números citados possam mudar essa opinião. Ou seja, está sendo colocado em prática, a gente está vendo que isso não é tanto o mito que a gente acha que é. Então, o TLS tem apenas um problema de performance, que ele não é utilizado
não é utilizado amplamente o suficiente. Um dia esse passador de slide vai concordar comigo. E todo o resto pode ser otimizado. Ou seja, a partir do momento que o TLS for usado em ampla escala, a gente consegue também identificar quais partes do protocolo pode ser melhorado, quais partes são os reais gargalos, e tem todo um estudo em cima disso dentro desse slide anterior. Ele não gosta de mim. Nessa URL vocês encontram todo o estudo em cima de performance do TLS e como você pode fazer para tunar o seu SSL, o seu TLS, de acordo com as opções dele. Bom, a gente tem os 3 pilares. O primeiro é confidencialidade, significa alguém pode ter acesso aos dados, ou seja, quando uma comunicação ela é protegida com o TLS, a gente consegue dizer que essa comunicação ela está criptografada e outras pessoas não conseguem ter acesso aos dados que trafegam ali nessa comunicação. Eles ficam envelopados por uma camada de criptografia. O segundo ponto é a integridade. Ou seja, alguém pode manipular os dados? Eu posso estar me comunicando com o servidor, ninguém pode ter confidencialidade, ou seja, outra pessoa não consegue ler o que eu estou trafegando, mas eles talvez pudessem, mesmo que não ler, pudessem chegar lá e mudar alguma coisa para chegar errado do outro lado. Então a integridade ela garante que o que eu mandei é o que chegou do outro lado, e o que o outro lado mandou para mim é o que chegou, de verdade. E por último, a autenticidade, que não vai aparecer o resto do texto ali, mas é o quê? Ela garante que eu realmente estou conversando com quem eu acredito que a outra ponta seja da comunicação. Aquele cadeadozinho verde, quando aparece, quando eu estou visitando o site do Google, ele diz, você está visitando o site do Google e por propriedades criptográficas, matemáticas, você tem a garantia de que aquele certificado realmente é do Google, não é outra pessoa tentando se passar pelo Google. Então, vamos fazer uma revisão rápida aqui dos algoritmos de criptografia. A gente tem a criptografia de chave secreta, ou seja, a gente utiliza a mesma chave, tanto para encriptar e decriptar. A mensagem, ela passa pelo processo de encriptação e a gente gera um criptograma. Esse criptograma, ele pode ser enviado para outro lado, que ninguém com acesso ao criptograma sem a chave consegue voltar, e só quando chega do outro lado, que com acesso à chave... Então, os modos de criptografia, desde criptografia secreta, a gente utiliza o mesmo processo para cifrar e decifrar e utiliza a mesma chave. A mesma chave, ela faz e desfaz. E a gente pode fazer isso tanto em fluxo quanto em bloco. Como é que funciona em bloco? Eu quebro o meu texto plano ali em cima, em vários pedacinhos, e vou pegar só o laser. Quebro em vários pedacinhos, e quando eu vou cifrando, eu vou conseguindo aqui embaixo os criptogramas. São esses caras aqui. O problema é, se eu tenho uma imagem para criptografar, e eu criptografo cada bloquinho dela com a mesma chave, o resultado dá isso aqui. Então esse é um dos problemas do ECB. Com qualquer outro modo de criptografia, ele vai ficar parecido assim com a imagem mais aleatória. Então a gente tem modos como o CBC, onde você quebra o texto em blocos iguais, você tem um vetor de inicialização e esse vetor vai ser feito uma operação choque com o texto. Aí ele cifra isso aqui usando a mesma chave. A mesma chave ela aparece em todas as operações. E a gente tem um criptograma embaixo. No counter mode, ao invés da gente utilizar o texto plano, a gente vai com um contador. Ou seja, cada modo de operação desse ele funciona de uma formazinha diferente. Vou passar. Então, como a gente pode ver aqui, todos os modos são bonitos e merecem ser utilizados, menos o ECB. Criptografia de chave pública. A gente utiliza duas chaves, uma pública e uma privada. A gente tem a chave pública, onde a gente consegue encriptar. Isso vai gerar um criptograma. Esse criptograma chega do outro lado e ele vai conseguir decifrar com a chave privada. Então a gente vai conseguir aqui a mesma mensagem no final que foi lá do começo. Ou seja, o que a gente consegue cifrar com a pública, decifra com a privada. No processo de assinatura, eu tenho uma mensagem e eu uso a minha chave privada para gerar uma assinatura. Essa assinatura pode ser aqui do outro lado comprovada com a minha chave pública, que ele vai retornar a mensagem original.
Então aqui, se eu gero a minha chave pública e privada e disponibilizo a minha chave pública para várias pessoas, e agora eu quero, uma pessoa qualquer quer mandar uma mensagem para mim, ela vai pegar a minha chave pública, criptografar e mandar por qualquer meio de transporte, que quando chega eu consigo usar a minha chave privada para receber a mensagem. Na assinatura, eu aqui, o cara do chapeuzinho, tenho uma mensagem, assino a mensagem, mando essa mensagem, e as pessoas que receberem essa mensagem conseguem, usando a minha chave pública, confirmar que aquela mensagem foi realmente eu quem assinei. Isso não serve para confidencialidade, isso aqui é para autenticidade. Eu estou dizendo, eu que assinei esse documento. Esse documento é de origem, de autoria minha. Outra pessoa utilizando uma chave pública, tentando se passar pela minha, ou privada, tentando se passar pela minha, não vai conseguir gerar a mesma assinatura. Então ele pode mandar para quem quer que seja, que se eles usarem a minha chave pública para tentar verificar a assinatura, vai dar errado. Então a gente impede que outra pessoa tente se passar por mim nesse caso. E nisso a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz com a chave privada da gente. Não coloque no seu armário da cozinha as suas chaves privadas. A chave pública você pode distribuir, pode colocar na sua homepage lá, de boa. A sua chave privada, você guarda as 7 chaves, ou mais. Outra coisa de chave pública e privada é a negociação de chaves. Aqui, Alice e Bob, cada um tem a gente consegue explicar isso com cores, cada um tem uma cor em comum, e cada um adiciona uma cor secreta. Eles trocam essa mistura que eles tiveram, e eles adicionam a sua cor secreta novamente. E os dois chegam no final a uma cor em comum. Ou seja, a Alice recebeu esse roxo aqui de Bob e colocou a cor secreta dela também, que ela adicionou aqui nesse outro que passou para cá. E no final, os dois chegam ao mesmo resultado, sem saber a cor secreta de cada um. Então, esse é o processo de negociação de chave do Diffie-Hellman, basicamente. Função de hash, como a gente aprende na escola, tabuada ainda, quando eu pagava tabuada, a gente tinha um noves fora, é bem parecido. Você tem sempre a entrada, uma mensagem de qualquer tamanho, mas o resultado vai ser sempre um hash de tamanho fixo. No caso do noves fora era de 1 até 9, ou de 0 a 8, e só que isso é bem ineficiente. Hoje em dia, se você for ver, de fato, as funções de hash, elas produzem números fixos de tamanho bastante grande. E tem algumas propriedades também da função de hash para que ela seja, de fato, segura. Então, sempre use algoritmos que foram testados, que são considerados realmente seguros. Não tente criar seu próprio algoritmo de criptografia, não tente criar o seu próprio algoritmo de hash. E no final a gente junta tudo isso e coloca no certificado digital. O que é um certificado digital? Eu vou numa certificadora, digo, ó, meu nome é Moisés, eu mostro meu documento, comprovo que sou eu, quero um certificado, e eles vão gerar um certificado para mim com uma chave. Eu gero a minha chave privada e eu entrego para eles só a minha chave pública. Eles geram um certificado dizendo, essa chave pública realmente é de Moisés. E vai ter todo o processo de assinatura digital nesse certificado. De onde é que vem a confiança? Quando vocês recebem, você está lá na sua máquina, acessa o meu site, e você recebe lá o meu certificado, como é que vocês vão confiar no meu certificado? O sistema operacional já vem com várias autoridades certificadoras instaladas. Então, uma daquelas autoridades certificadoras vai ser a que assinou o meu certificado. Então, automaticamente o navegador ele vê meu certificado e faz, foi esse cara que assinou. Ele verifica a assinatura e se bater, diz, realmente esse site é o site de Moisés. Não vai ser o site de outra pessoa. Que é mais ou menos o que acontece quando a gente tenta acessar um site do governo e a gente não tem a certificadora do ICP Brasil, que a gente fica, esses caras estão tentando... Cuidado aí. O que a gente deve fazer? A gente deve ir lá na ICP Brasil, baixar o certificado da autoridade certificadora e instalar na máquina da gente. E não ficar sempre dando não, pode passar dessa vez. Porque um dia, se alguém conseguir tentar se passar por algum site do governo, você pode até cair numa dessa. Aqui eu tenho um certificado digital, modo texto mesmo, ele pode dar um scrollzinho na parte aí. Ele tem um Begin Certificate lá em cima, um End Certificate aqui embaixo. Eu vou chegar pertinho agora. Aqui a gente tem ele em modo texto,
Então eu tenho todo ali, nome, sujeito, certificadora, tudo mais, assinatura do certificado. E agora eu criei duas aplicaçõezinhas SSL, TLS, uma cliente e uma servidor. Então, eu tenho um cliente e tenho um servidor aqui. Eu vou usar esse programa, o Wireshark. Ele é um monitor aqui de rede. Eu abri ele aqui no loopback, ou seja, eu estou vendo a rede aqui da minha máquina só. Eu não vou atualizar esse negócio agora. Vou só jogar aqui para a pasta. E... Ó, o meu server aqui, ele tem um helpzinho. Esse código está lá no GitHub, depois vocês podem falar comigo. Então aqui eu coloquei meu servidor rodando na porta 11111. Tá. Mudou a resolução aqui. Epa. Pronto. Aqui o servidor está rodando. Tá dando para ver aí agora? Pronto. E eu vou executar aqui o client. O que vai acontecer? O client ele vai bater no servidor. O servidor tem o certificado dele. E no cliente, o cliente ele conhece a autoridade certificadora. Então, com a autoridade certificadora, ele consegue autenticar o servidor e consegue enviar uma mensagem e receber uma mensagem. Vou colocar aqui no Wireshark para capturar só tráfego SSL. Pronto, não trafegou nada ainda. Quando eu jogar aqui, ele vai dizer lá, hello, PyBR4, e o servidor vai dizer, eu quero é PyBar. Se vocês tiverem mais dúvidas em relação a SSL, TLS, podem procurar, podem falar comigo. Não deu para mostrar tanto a fundo a demozinha, teve que ser rápida, mas os exemplos que eu fiz estão lá no GitHub, eles têm alguma flexibilidadezinha se você quer testar um certificado, quer testar outro certificado, quer modificar qual a criptografia que foi utilizada na conexão, quer mudar a versão do TLS que foi usada na conexão, você consegue fazer tudo isso e visualizar no Wireshark o que está acontecendo por trás dos panos. Obrigado.